Essa é uma outra questão. Oi. A minha prova aqui. E cola. Aqui. Aqui a questão para a gente trabalhar. É uma questão de quantidades que nós precisamos abordar em nossa reação. Primeiro que a gente tem uma reação baseada em uma equação estequiométrica, né? E essa reação de preparação do clorito de sódio, ClO2, tá? E a reação é a seguinte: clorito de sódio é um agente de branqueamento usado na indústria do papel. Ele é preparado a partir da seguinte reação não balanceada. Então, essa equação não está balanceada. E aí eu pergunto, qual que é a massa de cloro gasoso, né, o Cl2, né? Qual é a massa de Cl2 necessária para que complete a reação de 30,5 gramas de NaClO2. Então, passo uma massa aqui, 30,5 gramas de NaClO2 e pergunto, então, qual é a massa de Cl2. Bom, um problema de estequiometria, ele possui algumas informações que vocês não precisam, são informações que não estão determinadas no problema, né? Na escrita, né? 35, não é. Na verdade, algumas informações importantes que a gente consegue aferir a partir da análise apenas, primeiro, da equação, da sua equação, e algumas informações do quê? Da massa molar de cada um dos produtos que reagem em nossa reação, tá? Então, o primeiro passo, eu vou apagar só esse enunciado aqui, tá bom? Vou apagar ele aqui, para posicionar aqui melhor nossa reação. Tem 35 gramas, ou 30,5 gramas de NaClO2 e pergunto qual que é a massa necessária para produzir Cl2. Lembrando que depois eu pergunto qual é a massa, né, de NaCl produzido. Então, primeiro eu faço a pergunta, quanto é essa massa necessária? E a segunda questão é saber a massa de NaCl produzido. Tá? Então, são essas duas questões que nós precisamos resolver aqui do nosso problema. Bom, a primeira coisa que é necessário fazer para uma reação química é balancear a sua reação. Alguém tem a ideia de como a gente balancear essa reação química aqui? Essa é uma das aulas que vocês vão ter que participar. Se vocês não abrirem o microfone para participar, a gente não consegue evoluir.
Como é que a gente faz o balanceamento dessa equação aqui? Alguém tem alguma sugestão? Professor, Pula. antes do NaCl daria para colocar o 2 ali, né? Antes aqui do NaCl. Mas por que motivo colocar 2 aqui? Você fala colocar 2 Porque aqui, né? do outro lado lá você tem 2 de cada também. 2 o quê? Na ou Cl? De Na e Cl. Na aqui eu só tenho 1 e aqui eu tenho 3. Cl mais Cl2. Ah, tá. Tá Entendi. bom? Entendeu? Bom, mas continue o seu raciocínio, Luiz. Está certo o seu raciocínio. Você analisou aqui Na e Cl. Não foi? Foi. Ok. Mas vamos assim, ó. Se você analisar direitinho, primeiro, a gente tem a quantidade de, é, de oxigênio somente em dois lugares, né? Estão vendo? Aqui e aqui. Óbvio que aqui eu não consigo deixar um, porque aqui eu tenho no mínimo 3, né? Então, eu tenho 3 aqui, não tem condição de deixar só um lá. Agora, veja só, se a gente olhar para a quantidade de oxigênio aqui desse lado da reação, ó, o oxigênio aqui, ó, tá vendo? O oxigênio aqui, ó. Ou ainda melhor do que do que o oxigênio. E uma outra coisa que complica mais o nosso raciocínio, né? Eu tenho um cloro aqui, um cloro aqui, um cloro aqui, um cloro aqui, né? Entende? Então, algumas noções são necessárias para a gente poder balancear aqui a nossa equação. Primeiro, que eu tenho 2 oxigênios aqui e tenho 2 oxigênios aqui. Ou seja, esse índice aqui terá que ser igual a esse índice de cá. Vocês concordam comigo? Esse índice aqui tem que ser igual a esse índice de cá. Porque é o único lugar que a gente tem O2. Perfeito? Então, a primeira análise que a gente vai fazer. Bom, se eu coloco o número 1 aqui e 1 aqui, eu até resolvo a questão do oxigênio. Mas eu vou sofrer para quê? Para resolver a questão do cloro. Tá? E também outra coisa. O índice que eu colocar aqui e aqui vai ser o índice que eu vou ter que colocar aqui. Porque aqui a gente só tem um sódio e aqui a gente também só tem um único sódio. Esse é basicamente o problema que a gente tem para resolver. Tá? Bom, a minha alternativa é, primeiro, Professor, Oi, pois não, Luiz. licença. Nesse caso desse primeiro reagente aqui, o NaClO2, esse Certo. 2 é só para o oxigênio? Sim. Lembre-se, a gente tem os índices e os coeficientes estequiométricos. Olha lá a nossa slide. Né? Lembra que eu identifiquei cada um deles. Esse NaClO2 é como se eu dissesse aqui, esse é o Luiz Inácio. Não vai mudar. Porque esse 2, ele é o índice, né, do oxigênio que compõe a molécula NaClO2. Não vai mudar. É NaClO2. Tá? Agora, uma outra coisa é o coeficiente estequiométrico. Por exemplo, o coeficiente estequiométrico que você coloca aqui na frente. Ok? Esse é o índice, é como você chamar H2O. Então, se tivesse 2 aqui na frente, quer dizer que eu teria 2 Na, mas eu teria 4 oxigênios. Eu teria 4 oxigênios. Perfeito. Beleza. Pois não, Daniela. Se colocasse o 2 na frente do NaClO2, Aqui, né? isso. Bora lá. O 2 na frente do ClO2, Primeiro que, se a gente coloca 2 aqui, né, Daniela? Consequentemente, a gente vai ter que colocar 2 aqui também na frente, porque aqui é o único lugar que tem o 2, né? uhum, e 2 no NaCl. Isso. Olha lá.
E por que 2 no NaCl, né? Porque se aqui tem 2, aqui também, obrigatoriamente, terá 2. Fazendo isso, então, vamos contar agora? 2Na, 2Na. Resolvemos. 4O2, 4 oxigênios, né? 2 vezes O2 aqui, 4 oxigênios. 2 vezes O2, 4 oxigênios. E aí só restou agora a contagem do átomo de cloro. Eu tenho 2 aqui, né? Mais 2 aqui. Lembrar que quando a gente não tem um índice, esse índice aqui é igual a 1. Lembrem disso, tá? Esse índice aqui, quando não tem um índice, na nossa equação ela é igual. Vai ser sempre igual a 1. Bom, se aqui é igual a 1, a gente tem 2 cloros desse lado. Né? 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4. A equação está balanceada. Bom, então, veja, aqui a gente já tem uma relação de proporção entre as quantidades das nossas reações. Já que os coeficientes estequiométricos, eles equilibram, eles ponderam as quantidades que estão a reagir para formar produtos, tá? Então, a gente já tem alguma noção, importante, deixa eu trazer um pouquinho para cima, a gente já tem uma noção importante das quantidades de nossas reações. Eu vou botar para cá, porque eu vou usar aquele lugarzinho do quadro para poder colocar alguns dos nossos dados, né? Primeiro, lembram lá da nossa receita de bolo? Eu vou sempre lembrar da nossa receita de bolo, né? Lá na nossa receita de bolo, a gente tinha que as quantidades, elas eram proporcionais a as quantidades estequiométricas da nossa reação, correto? Elas são proporcionais. Então, veja, independente da quantidade, né, Luiz? Luiz Inácio disse assim, professor, 50 átomos são muita coisa. Lembra que eu falei? 50 átomos, você falou, 50 átomos são. Bom, agora se fosse 1 milhão de átomos. Ora, se fosse 1 milhão de átomos, eu vou mudar, não 1 milhão de átomos. Mas se fosse aqui 1 milhão de moléculas de NaClO2, tá? Se eu tivesse aqui 1 milhão de moléculas, eu teria que ter também, lá no NaCl, 1 milhão de moléculas de NaCl. Por quê? Porque o coeficiente estequiométrico é de 2 para 2. Se eu tivesse aqui 10 bilhões de moléculas de NaClO2, lá no NaCl eu também teria que ter 10 bilhões de moléculas. Da mesma maneira que eu não teria que ter 10 bilhões, aqui eu também teria que ter 10 bilhões, porque o índice é exatamente o mesmo. Já o cloro, quanto a gente teria que ter? Se aqui é 10, aqui é 2, aqui é 1, é a metade, eu teria que ter 5 bilhões de moléculas. Entenderam, gente? Estão entendendo o raciocínio? Sim. Tá? Porque esses coeficientes estequiométricos, eles regulam, eles ponderam, equilibram as quantidades que estão em nossas reações. E as quantidades de nossas reações, a gente consegue encará-las a partir da quantidade de mols. O número de mols é a quantidade fundamental para a gente enxergar as relações estequiométricas. Ora, a gente sabe a quantidade de mols dos nossos reagentes e produtos. Bom, a gente já sabe a relação entre eles, né? A gente sabe que 2 está para 1, que está para 2, que está para 2. Mas a única quantidade que foi declarada aqui foi a massa de 30,5 gramas de NaClO2. E a pergunta, é bom sempre ter em mente, ele pergunta qual que é a massa de Cl2. Tá? Então, ele deu minha massa aqui, 30,5, e pergunta qual que é a massa de Cl2. Tá? Opa, Cl não é. Tá? Então, essa é a pergunta que ele faz. E como é que a gente calcula as nossas massas, né? E depois ele também pergunta na letra B, cadê a letra B? Ele pergunta qual que é a massa de NaCl produzida, né? Ele também pergunta para a gente. Ele vem aqui, ó, e pergunta qual é a massa
NaCl produzida. Então, essa é a primeira questão e essa é a segunda questão. Bom, a gente não sabe as massas, a gente não consegue fazer a relação direta. Ah, se aqui é 30, aqui vai ser 50. Não, a gente não consegue fazer essa direta. Mas a gente vai usar um atalho para poder calcular essas massas e essas relações. Aqui a gente definiu as massas dos nossos átomos e nós vamos calcular para cada massa que tiver sido declarada aqui, o número de mols correspondente. E como é que a gente calcula o número de mols, minha gente? Como é que a gente calcula o número de mols dos componentes da nossa reação? Vocês não fazem ideia? Vamos lá. Quem é... Ó, vamos dar uma olhada aqui na tabela periódica. Primeira coisa, toda vez que você vai calcular o número de mols, você tem que olhar a sua tabela periódica. Lembra que a gente calculou as massas molares e nós falamos aqui das massas molares. O que é a massa molar de uma substância? É a massa dividido pelo número de mols. E onde é que esses valores estão declarados? Quais são as constantes de massa dividido pelo número de mols? É esse número que tem aqui descrito na tabela periódica. Por exemplo, para o oxigênio, 1 mol de oxigênio tem 15,999 gramas. Todos entenderam? Ora, se 1 mol de oxigênio tem 15,999 gramas, e esse oxigênio, né? Oxigênio é fundamental, né? Um átomo no seu estado fundamental, é possível, então, utilizando uma relação simples, calcular o número de mols para qualquer massa que for dada. Correto? Agora, lembrar que aqui são as massas molares, mas a gente precisa calcular o quê? As massas moleculares. Considerar cada um dos átomos que compõem as moléculas e calcular. E é isso que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer agora, calcular as massas molares de todos os componentes de nossa reação. Eu vou botar uma colinha aqui do lado, a gente calcular as massas dos nossos átomos, daí eu tenho sódio, cloro e oxigênio, né? Basicamente essa molécula é formada uma combinação, né, dos 3 átomos. Depois eu vou ter que calcular a massa molar do NaClO2 e a massa molar do Cl2, do Cl. Olha aqui no outro lado. O ClO2 e também do NaCl. E como é que a gente calcula as massas molares desses componentes aqui da nossa reação? Isso aqui a gente já fez na aula. Como é que a gente faz esse cálculo, gente, das massas molares? Tem que multiplicar o coeficiente lá pelo número da massa? No alvo, Luiz. Exatamente. A gente vai olhar para cada um desses as massas atômicas, né? E depois, utilizando os índices, calcular a massa molar, tá? Então, vamos olhar o sódio. Ele tem a massa de 22,9, vou deixar ali anotado, já como uma fonte de dados, né? O cloro, depois eu vou botar a unidade, tá? 35,45. E o oxigênio, 15,999. Unidade, gramas por mol. Então, essas são as nossas unidades. Agora, a gente consegue calcular as massas dessas nossas moléculas. Vamos lá. NaClO2. Quem vai ser NaClO2, a massa molar? Alguém me ajuda aí. Calculadora na mão. Vamos lá. Ó. Vou botar aqui do lado, tá? Na, que é 22,9, vezes não, né? 22,99, né? Desculpa, deixa eu apagar. 22,99 mais Cl, 35,45 mais 2 vezes 15,999, que é a massa atômica do átomo de oxigênio. No final, nós temos a massa molar de 90,438 gramas por mol para o NaClO2.
Para o CL2, gente, agora tá fácil, né? Como é que a gente Professor, faz para o CL2? Oi, Luiz. no caso do NaClO2, o senhor não vai considerar o coeficiente ainda, só ele isolado. Exatamente. Porque, veja, ou nessa reação, ou em outra reação completamente diferente, a massa molar sempre vai ser a mesma. É como se tivesse, assim, a carteira de identidade dele, entendeu? Então, ele pode estar É só aqui mudar o nessa reação. coeficiente quando necessário. Isso. Na verdade, esse coeficiente, ele só vai fazer as relações de proporções em determinada reação. Por exemplo, nessa reação, quando a gente junta o NaClO2 mais o Cl2, dando ClO2 mais NaCl, esses índices eles foram dados pela proporção entre cada um desses produtos, e não a massa molar de um produto isoladamente. Entende, Luiz? Beleza, Tá bom? certinho. Então, vamos lá. NaClO2, 90,438. Mas a gente vai ter que observar o nosso índice, tá? Mas não vai ser agora. Mas ele vai ser observado na relação entre o número de mols, né, calculados aqui a partir dessa massa molar. Cl2, como é que calcula essa massa molar? Tá fácil. 35,45 vezes 2 vai nos dar 70,9. 70,90 gramas por mol. Ok? Faltou o ClO2. A gente vai calcular agora. Vai ser 35,45 mais 2 vezes 15,999. 67,448. Todo mundo está entendendo o cálculo dessas massas que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou entendendo. E o NaCl. E uma outra coisa, gente, sempre observem as unidades. Nas unidades estão sempre, nas unidades estão as soluções. Se você analisa a relação entre unidades, você vai saber as soluções da questão que está sendo colocada. NaCl, gente, 22,990 mais, pode, né? Mais cloro agora, cloro que é 35,45, 58,44. Bom, a gente já calculou as massas molares de todos os nossos componentes da reação. O sódio aqui em cima, né? O NaClO2, está aqui no cantinho também. E aqui também do Cl2, ó. Ou seja, enquanto as relações entre massas molares, a gente já sabe, agora a gente precisa calcular o número de mols. Ora, como é que a gente calcula o número de mols? Olha, a massa molar não é igual a massa grama sobre mol? Olha a unidade dele aqui, ó, da massa molar. Vou pegar aqui um valor de uma massa molar dessa aqui. Tá? Eu falei para vocês, se você analisa a unidade que você está trabalhando, ó, a massa molar é em grama por mol, não é isso? Então, isso aqui é a massa molar. A unidade dela é grama por mol. Grama é unidade de quê, gente? Grama é unidade de quê? Já que você vai no mercado de peso, bom, sim, peso. Eu vou dizer que você está certo, tá? Mas veja, a grandeza não é o peso, ok? Massa? Massa, exatamente. Porque o peso é a massa vezes a gravidade, lembra? Verdade. Né? Então, a massa em gramas, certo? E mol é unidade de quê? Volume? Me dê aí um suco com 300 mol. É assim que você pede na lanchonete? Ah, professor. Velho, não sei, Molécula? velho. Moléculas. O que é o mol? Eu sei que é 6 0,002, qualquer coisa, né? a 10 a 23. Mas aquele 10 a 23, esse número é o número de quê? Putz, não consigo lembrar, professor. Número de Eu. átomos ou de moléculas. Então, um mol é uma quantidade de átomos, ou de moléculas, ou de qualquer uma outra coisa. Tá? Então, na verdade, um mol
é a quantidade da substância. Tá? Um mol é a quantidade de substância. Massa sobre o número de mols. Então, ó, a massa molar é igual a grama sobre mols. Se a gente calcula aqui, se a gente consegue calcular, a gente percebe que a gente está fazendo uma relação de massa sobre o número de mols proporcional, né, que é igual a de massa, sobre o número de mols que é representado por N. É a massa molar. Isso aqui é igual a massa molar. Então, você já tem aqui a sua fórmula. Massa sobre o número de mols é igual a massa molar. Ou seja, o número de mols, vai ser igual a massa sobre a massa molar. Para fazer a relação aqui. Bom, deixa eu colocar aqui mais simples para todo mundo aqui. Número de mols. N é igual ao número de mols. Vai ser igual a massa da sua substância, que é em gramas, né? A unidade aqui, a massa em gramas, dividido pela massa molar, que é em grama por mol. E o número de mols, todo mundo já sabe, ele é dado em mol. Tá? Então, o número de mols vai ser N é igual a massa em grama sobre a massa molar em grama por mol. Lembrar que a massa, né, ela pode ser dada em grama, mas ela pode ser dada em quilo, pode ser dada em outras unidades, né? Ela pode ser dada em qualquer unidade. Mas é importante que vocês trabalhem sempre com a mesma unidade dentro do sistema internacional, porque senão depois vai dar errado a sua igualdade. Deixa eu reduzir aqui os tamanhos para poder caber bem direitinho e a gente poder fazer os cálculos a partir desse exato momento. Bom, vou botar aqui. O barato desse quadro aqui é que a gente consegue movimentar sem precisar apagar e escrever novamente. Mas vamos lá. Tá? O número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Bom, dito isto, agora eu consigo calcular o número de mols nessa massa de 30,5 gramas. Como é que a gente calcula o número de mols do NaClO2? Vamos lá. Qual é a massa, gente, do NaClO2? 30,5. E a massa molar do NaClO2, a gente já colocou aqui, 90,438. Pois não, Daniela? Professor, nesse daí, o O2, o senhor não multiplicou por 2, não? Eu acho que já, não? Quer que a gente faça novamente para ver se está certo? É só para eu tirar minha dúvida, por Vamos favor. lá. Na 22,990 mais Não, Cl. não, esse daí eu entendi. Eu tô falando tipo O2 só. Porque ele não tá O sobre 2, então seria O2 aqui. isso. Não, Esses veja. eu entendi que foi só uma vez. Veja. A única coisa que eu fiz aqui de cálculo NaClO2 foi o cálculo da massa molar, tá? Eu vou calcular novamente. Vou pegar Na mais Cl e multiplicar por 2 vezes 15,999, tá? Para saber se o valor da massa molar vai nos dar 90,438. Ah, tá. Então, no caso, você já multiplicou por o 15. Ah, tá. Tudo bem, É agora isso que eu vou entendi. conferir. Você levantou aí uma dúvida que a gente vai tirar agora. 22,990 mais 35,45 mais 15,999 vezes 2. 90,438. Correto? Posso seguir em frente? Entendi. Professor, Pode ser. Oi. só para esclarecer aqui. Número da massa do átomo isolado. E massa molar Vamos falar os termos corretos. Não é número da massa. É a massa molar.
É porque tem massa e tem massa molar. Eu estou querendo Isso. saber a diferença entre as duas. A massa é a massa que você pesou. Eu fui lá, botei 30,5 gramas de NaClO2. Ah, Luiz, eu não quero botar 30,5 não, vou botar 150. Entende? Então, a massa é o valor que você coloca lá na reação para reagir. Entende? Ô, Luiz, cara, eu acho que 30,5 é pouco. Quanto é que você acha que deve colocar? Vamos botar 50? Aí você faz, ô, professor, não tem 50 gramas lá no frasco, não, professor. Só tem 10. Eu digo, então faz por 5. Então, na verdade, é essa a perspectiva. A massa Entendi. é a massa que você vai trabalhar na reação. Imagine que você está aqui resolvendo um problema no laboratório de química, ou melhor, você está fazendo um bolo. Entende? E no final, ó, eu quero fazer o bolo para 8 pessoas. Olha, para 8 pessoas eu vou ter que colocar tanto e farinha de trigo. Entende? Então, quando você vai trabalhar com a massa é o valor prático que você vai utilizar para poder obter os produtos de sua reação conforme o seu planejamento. Ou seja, ele é subjetivo e geralmente Isso. é anunciado que vai me dar. Isso é anunciado que vai lhe dar. Perfeitamente. Tá. Da A mesma massa forma. molar é constante. No fundo, quando eu coloco a massa, no fundo, eu estou dizendo a você que eu estou colocando a quantidade, né? A massa é a quantidade em gramas, ok? Só que aí a gente vai medir essa quantidade em gramas, não mais em gramas, mas em número de mols. Beleza. Por E que a que a gente massa vai fazer molar é isso? aquela constante que tem na Isso, tabela exato. periódica. E a gente vai medir a quantidade e o número de mols. Por quê? Porque, olha, a gente já sabe, pela relação estequiométrica, as relações entre o número de mols entre reagentes e os componentes de produtos, nós não sabemos? Se a gente transforma essa quantidade que está em massa em número de mols, por uma simples comparação entre esses coeficientes de número de mols calculados a partir dessa massa, a gente vai encontrar as quantidades de todos os reagentes. Entendeu agora? Beleza. Foi excelente a pergunta de vocês, tá? Então, veja só. Se a gente tem o número de mols aqui, vamos calcular a partir dessa massa de 30,5. O que é que eu vou fazer? Vou dividir 30,5. Vou botar um pouquinho aqui embaixo, mais pequenininho, tá? 30,5 vai ser igual, aqui o número de mols vai ser igual a 30,5 dividido, eita, ficou ruim a minha linha aqui, 30,5 dividido pela massa molar, que é quanto, gente? 90. 90 alguma coisa. Isso, Não tá dando pra ver. 90,4, não sei quanto. E aí agora a gente consegue calcular o número de mols, né? Qual é o número de mols aqui? O meu deu 0,39 e um monte de número. E um monte de número assim? Vai dar. É mais ou menos isso, né? Você pega 30 dividido para 90. Então, 90,438. Ó, eu vou fazer da forma simples, depois eu vou fazer uma forma mais... 30,5 dividido por 90,438. Deu 0, não 0,39, 0,33. Confere direitinho. 0,33, 724. Bora lá. Então, para eu pegar esse número todo aqui, né, que foi o que deu o número de mols, lembrar, gente, qual é a unidade disso aqui, moçada? Grama por mol? Olha a tua equação. Você pega grama, divide por grama por mol, vai dar grama por mol? Eu acho que sim. Olha lá. É excelente vocês fazerem essa reflexão. Você pega alguma coisa em grama, divide por outra, está em grama por mol. Eu acho que é só mol, não? Porque quando você tá dividindo a grama e a grama de baixo, você corta e fica só mol, não? Veja só, é essa fração aqui. Grama sobre grama por mol. O resultado dessa fração aqui vai dar quanto? Olha as unidades aqui, grama sobre grama por mol. Se que alguém tiver alguma dúvida. Seguindo o raciocínio da Daniela, a grama anula a grama e fica mol. Exatamente, perfeitamente. Eu queria que vocês tivessem... É exatamente isso mesmo. Quero que vocês cheguem nessa conclusão. Se você tem grama aqui, corta. 10 aqui,
da unidade. Então, ficou aqui, né? 1 sobre mol, né? Entendeu? Olha, uma fração que você tem. 1 sobre mol. Né? Essa aqui que a gente tem. Vai ser igual ao quê? Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, né? Então, multiplica por mol. Então, nessa análise que a gente chama análise adimensional, o valor aqui vai ser de mol. Todo mundo entendeu? Vou apagar, tá? Beleza. Sempre tive dúvida nisso aí. Mas, bom, tirou agora. A hora é essa. Então, o valor da nossa unidade aqui é de quanto, gente? É em mol, primeira coisa, né, Luiz? Segundo, professor, e o arredondamento, professor? Como é que faz esse arredondamento? Bom, veja, o arredondamento, quanto mais casas decimais você trabalhar, sempre você vai ter o melhor resultado. Dificilmente, um erro na quarta casa decimal vai mudar o resultado da sua equação. Tá? Então, por precaução, vamos trabalhar com 4. Ó. Não que no final precise de 4. No final, só precisa de 2 casas decimais para resolver minha vida. Tá? Então, 7 para 5, 7 é o arredondamento aqui, né? 47 vai arredondar aqui, né? 4, 7, 5, e aqui vai para 3. Tá? Todo mundo tem dúvida com esse arredondamento? Se eu não quiser arredondar, tem algum problema? Pode ter. Porque o arredondamento é uma forma de você trabalhar com um número de algarismos significativos. Eu escolhi trabalhar com 4. Mas se eu não quiser arredondar, se você tiver um bom domínio da calculadora, perfeito. Deixa lá o valor, tá aí, ó. Tá? O valor tá aqui, ó. 0,73373 mols. Eu vou tirar aqui esse valor, essa equação, somente para fazer assim, né? Vou trazer ela para cá. Esse aqui foi o número de mols do NaClO2. Eu vou deixar aqui em cima. Aqui, ó. Lembra? Número de mols. Que deu esse valor aí. E 0,0373. Olha, eu já calculei o número de mols de NaClO2. Qual é a minha pergunta? Olha a minha pergunta. Qual foi a minha pergunta, gente? Qual é a massa de ClO2 necessária para completar a reação com 30,5? O que foi que eu fiz? Eu, primeiro, optei por um caminho. Transformei a massa em número de mols, não foi? Transformei a massa em número de mols. Aí agora eu vou pegar esse número de mols, comparar com o número de mols da nossa equação, calcular o número de mols do do Cl2. A partir do número de mols do Cl2, fazendo o inverso do que a gente fez agora para o ClO2, nós então vamos calcular o quê? A massa de Cl2. Todo mundo entendeu a estratégia? Sim ou não, gente? Mais ou menos. Vamos lá. Eu também, mas eu... É possível calcular o número de mols do Cl2? Tá fácil, não tá? Mostra o número das gramas dele, né? Como é? Desculpa, Luiz, pergunta de novo. Porque não tem a quantidade dele. Não gramas. tem, veja só, não tem, realmente, não tem. Na verdade, é justamente isso que a gente está perguntando, né? A massa de Cl2. A gente não tem a massa de Cl2, é justamente isso que a gente está perguntando. Mas a gente sabe a proporção entre o número de mols entre o NaClO2 e o Cl2, não sabemos? Sabemos sim ou não? Sim. Sim, qual que é, Luiz? Fala logo. O 0,337375. Não. Qual que é a relação? Nós sabemos a relação, não sabemos a relação do número de mols? Você está certo, a gente sabe a relação. E qual que é essa relação?
Se eu tivesse 1 bilhão de átomos aí, de NaClO2, quantos bilhões de átomos eu tinha de Cl2? 1 bilhão também? Porque o que tá para um tá para o outro? Não. Se eu tivesse 2 bilhões de átomos aqui do NaClO2, quantos de Cl2 eu tinha? Eu tenho 2 bilhões. Quanto teria do outro? Ah, professor, desista. Tô entendendo É mais só não. olhar os coeficientes estequiométricos, gente. 2 está sempre para 1. Se aqui são 2 bilhões, aqui eu tenho 1 bilhão. Ah, eu tô focando no número das massas aqui. Eu achei que era Sim, disso. esqueça a massa. A quantidade é em número de mols. Tá? Então, se 2 aqui está para 1, 0,3373 está para quanto? É só fazer uma regrinha de 3. 2 está para 1, assim como 0,3373 vai estar aqui para o número de mols do Cl2. O número de mols do Cl2 vai ser igual a quem? 1 vezes 0,3373 vai ser igual a 2 vezes NCl2. Ele passa dividindo, então vai ser 0,3373 dividido por 2. Vai ser igual a 3373 dividido por 2. 0,1686. Então, esse é o número de mols do Cl2. Ok? Tá? Então, eis o valor da massa do número de mols do Cl2. 0, tá? Esse é o número de mols. Ora, agora, como a gente já sabe o número de mols do Cl2, né, que a gente acabou de calcular aqui, tá aqui para baixo. Número de mols do Cl2. Agora a gente tem condição, a partir da massa molar de 70,9, a gente já tem o número de mols, é 0,016. A gente já sabe a massa molar. Agora a gente vai conseguir calcular a massa de Cl2. É só fazer o número de mols vezes a massa molar do Cl2, que vai ser igual a quanto? Bora, gente. Ao invés de reclamar da vida aí, bora trabalhar. Ó, massa vai ser igual a quem? Número de mols, 0,1686 vezes a massa molar do Cl2, que vai ser 70,90. Esse valor vai dar igual a 0,16 já está aqui, multiplica por 70,90, 11,955 grama de Cl2. Bom, já resolvi a primeira questão. Qual é a massa necessária para completar a reação de 30,5 grama de NaCl2? A massa de Cl2 necessária é de 11,55 955 gramas. Essa é a resposta que a gente queria. Bom, agora a letra B, vocês vão conseguir fazer, não vão? Como é que você vai conseguir fazer a letra B? Dúvidas? A massa de NaCl produzida. Somando a massa de Na com a massa de Cl. Somar a massa de Na com massa de Cl. Qual é a massa de Na?
22,990. E a massa de Cl? 35,45 Mas que massa é essa? Essa é a massa por mol. molar. Eu quero saber a massa. Tá? Eu quero saber esse valor aqui, ó. Tudo bem, você foi um caminho até correto. Tem que usar a massa molar. Mas lembrar que a gente tem que calcular quem? O número de mol. o número de mols. Qual é o número de mols de NaCl? Olha a relação estequiométrica. 2 não está para 2? 2 mols estão para 2 mols. Tá vendo? 2 não estão para 2? Aqui a gente já calculou. Tem 0,3373. Então, se 2 está para 2 e aqui tem 0,3373, o número de mols é exatamente o mesmo número de mols. Como agora eu tenho o número de mols, eu sei a massa molar, eu calculo a minha massa. Então, a minha massa de NaCl vai ser igual a 0,3373 vezes a massa molar do NaCl, que é 58,44 gramas por mol. Esse valor, então, 0,3373 vezes 58,44 vai dar igual a 19,712, né? Aqui arredonda, o outro vai para 2. Então, essa massa em gramas de Na. Certo. Tá? E assim, calculamos o que pede tanto a letra A quanto a letra B de nosso problema. Ok, gente? Dúvidas? Eu não entendi porque o número de mol de NaCl é igual o desse aqui primeiro, porque ele tem um oxigênio no final aqui. Não interfere? Lembra? Esquece todos os nossos produtos lá. O número de oxigênio, os átomos que a gente tem compondo cada um desses nossos produtos. Só espera um pouquinho que eu vou escrever aqui um negócio para você entender. Tá? Esquece essa reação. Vamos pensar no seguinte. Eu tenho uma determinada reação. A mais B. A setinha, que eu vou desenhar a setinha. Não reclamo se ficar feia. Tá? A mais B produzindo C mais D. Ok? Eu tenho essa reação. Eu vou lá e faço o balanceamento dessa equação. Não é A mais B. Para poder dar certo o número de átomos, para a gente ponderar o número de átomos aqui, eu vou lá e equilibro os meus coeficientes estequiométricos. Eu coloco 2A mais 1E, depois que eu balanceei minha equação, dando 2C mais 2B. Essa relação estequiométrica que a gente tem na nossa equação. Duas moléculas de NaClO2 mais uma molécula de Cl2, quando reagem, produzem duas moléculas de ClO2 mais duas moléculas de NaCl. Aí eu pergunto, se aqui eu produzir 0,3373 mol de A, quanto eu produzo de B? Qual o número de mols aqui?
Entenderam? Ora, se eu tenho um 2 aqui, e aqui eu tenho 2, esse número de mols é igual a esse número de mols. Tá? É a lei da conservação das massas. Se eu tenho 2 aqui e eu tenho 1 só aqui reagindo, eu tenho 0,3373, 2 é o dobro de 1, ou seja, 1 é a metade de 2, dividido por 2. O número de mols aqui também vai ser igual a 3373, e esse também vai ser igual a 3373. Ora, eu calculei o número de mols. Eu já sei o número de mols pelas relações, simplesmente pela comparação ponderada das relações estequiométricas. Se eu sei que massa vai ser igual ao número de mols vezes a massa molar, agora eu consigo calcular 0,73 VA. Quem é A? A NaCl2. Qual é o número de a massa molar? 90,438. Fui lá, multipliquei o número de mols por 90,438. Se eu tenho Cl2, né? O número de mols é 0,33, na verdade vai ser 0,1686, porque vai ser dividido por 2. Qual é a massa do Cl2? Vai ser 0,1686 vezes 70,90, vai ser igual a 11,955. Do ClO2, a mesma coisa. 0,3373 vezes a massa molar, ClO2, que vai ser igual a 67,44. Aqui, ó, 67,448 vezes 0,3373. 22,75 gramas de ClO2, tá? Então, essa massa nem pediu na questão, mas a gente já vai calcular aqui. Massa de ClO2 é 22,75, tá? Então, veja, nos problemas, nos cálculos estequiométricos, vocês vão ter que levar em consideração, tá? Vocês têm que levar em consideração, primeiro, a ponderação dos coeficientes estequiométricos balanceados da minha equação, tá? Lembrar que essa ponderação vai ser reproduzida no número de mols calculados a partir da massa. E aí, mantendo a proporção entre o número de mols, você consegue calcular as massas de todos os seus produtos. Dúvidas? Alguma dúvida, gente? Estou na prova. Então, vamos seguir em frente. Bom, o próximo problema que a gente vai resolver é um problema em que a gente conhece as quantidades dos produtos, mas não sabe se os produtos estão estequiometricamente balanceados. É um problema de reagentes limitantes. E o que é? Como é que a gente trata um problema com reagentes limitantes? Vou abrir aqui a apresentação, um instante. Bom, um reagente limitante é um tipo de problema de estequiometria em que as quantidades de produtos serão limitadas por um dos reagentes que participam de nossa reação. Né? Como nós acabamos de fazer, né? Nas reações estequiométricas, os reagentes estão presentes em quantidades estequiométricas, balanceadas pelos coeficientes estequiométricos. No final da nossa reação, nenhum dos nossos reagentes estará presente. Porque, por exemplo, aqui na nossa reação, que nós acabamos de fazer,
todos os 30,5 gramas de NaClO2 foram convertidos em 19,711 gramas de NaCl, por exemplo. E nos outros produtos, 22,5, 75 gramas de ClO2. Tá? Só que em algumas quantidades, em algumas reações químicas, as quantidades de reagentes não vão estar colocadas como uma relação proporcional em relação aos coeficientes estequiométricos da minha equação química. Nessa situação, a quantidade de produto que pode ser obtida é limitada pela quantidade de um dos reagentes. O reagente que restringe a quantidade de produto obtido é, então, chamado de reagente limitante. E é o que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Deixa eu abrir aqui o nosso outro... Eu tenho aqui uma reação em que o ácido ortofosfórico, H3PO4, é produzida a partir do ácido perclórico, HClO4, a partir da seguinte reação, que não está balanceada. Tá? Se a gente mistura quantidades dos nossos reagentes, aqui, ó, se a gente faz uma mistura de 20 gramas de ácido perclórico, HClO4, mais 40 gramas de P4O10, a pergunta é, qual é o nosso reagente limitante? Ainda, qual é a massa de ácido ortofosfórico produzidos em gramas? Então, essa é uma típica questão de reagente limitante, em que eu misturo quantidades conhecidas. Eu coloquei aqui 20 gramas na minha reação, fui lá, não sabia como é que a nossa reação ia se processar. Fui lá e adicionei 20 gramas de HClO4. Fui lá, misturei 40 gramas de P4O10, né? Coloquei os valores aqui, 20 e 40. E no final, eu gostaria de saber qual que era a quantidade de ácido ortofosfórico produzido. Então, essa é uma típica reação que nós podemos interpretar a partir de uma análise de reagente limitante. Qual é a diferença dessa reação em relação à reação anterior, né? Então, é bom que a gente saiba. Na relação anterior, nós dissemos que 30,5 foi adicionado em NaClO2 e que a reação era estequiométrica, ou seja, iria obedecer às relações estequiométricas, de 2 para 1, para 2 para 2. Só que nessa questão, não. Nessa questão, eu coloquei duas quantidades em gramas e não sei exatamente se essas duas quantidades estão estequiometricamente balanceadas. Para isso, nós vamos ter que fazer a primeira questão, né, de toda e qualquer equação, né, qualquer cálculo com equações estequiométricas. Qual que é a primeira questão? Fazer o balanceamento da nossa equação. Correto? Bom,
Como é que a gente faz o balanceamento aqui dessa nossa equação, gente? Vamos trazer aqui ela um pouquinho para cima. Vou diminuir aqui, trazer esses valores aqui para baixo, para a gente, então, fazer o balanceamento dessa nossa equação. Alguma proposta? Vamos começar pelo fósforo? Alguma proposta, gente? O fósforo é metal ou ametal? Fósforo é um ametal. Tem que começar por ele mesmo. Então, bora lá. Proposta aí. Fala aí, Luiz. Qual é o coeficiente? Se a gente tem 4 fósforos aqui, quantos a gente vai ter aqui? 34 também. Então, nada mais justo do que a gente balancear esse produto para que tenhamos 4 átomos de fósforo. Correto? Bom, dessa maneira, eu já balanceei o número de átomos de fósforo. E, como eu já balanceei aqui, eu vou ter que fixar o valor aqui. No hidrogênio também vai ter que ficar 4. Perfeito. Aí a consequência agora, né? Bom, se eu tenho 4 aqui, 4 vezes 3, 12. Aqui eu vou ter que ter também 12 átomos de hidrogênio. Ok? Aí agora, se a gente soma, né? A gente olha para o cloro, né? Se a gente tem 12 cloros aqui, do outro lado a gente vai ter que ter quanto? 12. Também 12. Para isso, nós vamos ter que multiplicar por 12. Não, aqui é Cl. Ó. Por 6. Isso, perfeito. Então a gente vai multiplicar por 6. E esse oxigênio aí, como é que vai ficar? Não sei. Vamos contar? Quer contar? Professor, Hum. se eu colocasse entre parênteses o Cl2 e o O7 e colocasse o 6 embaixo, não estaria errado não, né? Se eu colocasse o Cl2O7 e o 6 embaixo, É, os dois entre parênteses e o 6 embaixo. para que você vai botar o 6 embaixo? O que é que você quer representar com isso? Que todos a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Não, essa forma diferente é uma forma errada. Que você estaria dando a ideia que eu teria um monômero ClO7 que ele se repetisse 6 vezes um ligado em relação ao outro. Na verdade, não é isso que eu tenho. Eu tenho uma molécula de Cl2O7. Tá? É bom você prestar atenção na forma de representar. Né? A forma que a gente representa uma equação química com coeficientes estequiométricos é uma linguagem. Tá? É a linguagem. É a mesma coisa de você falar, sei lá, falar português errado. Tá? Você não representa da maneira correta a química, você está falando português errado. Tá bom? Então, sempre, quando você vai ter noção das quantidades que reagem a uma reação, elas vão estar relacionadas com o quê? Com os seus coeficientes estequiométricos. Os índices, esses índices, é diferente. Coeficiente é uma coisa, índice é outra. Os índices, eles denotam uma composição da minha molécula. É HCl4. Eu tenho um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de cloro ligado a 4 átomos de oxigênio. E isso é uma molécula, uma identidade própria, com propriedades. Tá? Da mesma forma das demais. Ok? Você não pode vir aqui e criar um índice para uma molécula Cl2O7. Até isso é uma forma de representar, mas essa é uma forma de representar, por exemplo, um polímero. O polímero se representa muito, né? Você coloca entre parênteses e põe um índice embaixo para saber a quantidade de monômeros que vai ser repetido naquela macromolécula, né? Não é o caso aqui. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Eu tenho 12 mols de HClO4, se eu utilizar mol como quantidade, reagindo com 1 mol de P4O10, produzindo 4 mols de H3PO4, mais 6 mols de Cl2O7. Então, a gente já determinou aqui, com o balanceamento, as relações estequiométricas em número de mols. Correto, gente? Sim. Todo mundo entendeu isso.
Professor, Pois não. o senhor ainda vai continuar falando do balanceamento? Não, já fechei o balanceamento. Porque o oxigênio ali, ele ficou com molécula a mais. Vamos contar? Só contar. Vamos ver aqui. 12 vezes 4, 48. Correto? Sim. 1 vezes 10, 10. Correto? Aqui eu tenho quantos? 58. 4 vezes 4. Ah, professor, disfarce. Não, vamos fazer para conferir. 16. É isso? 6 vezes 7. Dá quanto? 42. Então a gente soma. 48 mais 10, 58. 16 mais 42 também vai dar 58. É porque eu só contei o oxigênio desse primeiro, do HClO e 4. do ClO7. Uhum. Os outros dois eu não Você não tinha reparei. visto, né? Mas bom que você entendeu. Bom, veja só. Eu já estabeleci as quantidades. Eu tenho 12 moléculas dessa reagindo com uma molécula de P4O10, formando 4 moléculas de HPO3, mais 6 moléculas de Cl2O7. Ok? Bom, mas eu fui lá na minha reação, eu não sabia quais eram as quantidades que iam reagir estequiometricamente. Eu fui lá, misturei 20 gramas mais 40. Ora, 20 gramas mais 40 não significa, e aí isso é uma coisa que a gente precisa calcular, a gente precisa saber se essa relação 20 e 40 gramas, ela vai obedecer exatamente a estequiometria que a gente está utilizando de 12 para 1. Para isso, a gente vai fazer um paralelo com o que a gente acabou de fazer na questão anterior. Vamos escolher um ou o outro, ou 20 ou 40, calcular o número de mols, e a partir do número de mols a gente faz o comparativo para saber se as proporções estão sendo mantidas. Só para vocês saberem uma coisa também. Na nossa reação, veja uma coisa assim. Vamos utilizar como parâmetro uma vela. Você tem lá uma vela, né, acesa. A tua vela está lá acesa aqui. Ela está aqui acesa, a tua vela. Tá? Com uma chama. Ok? Está acesa na chama. Aí, essa vela tá acesa porque tem oxigênio em abundância aqui. Você botou um copo em cima dela, o que é que vai acontecer? O oxigênio que está dentro do copo, ele vai sendo consumido, correto? Na medida que ele é consumido, vai se transformando em CO2, a quantidade de oxigênio vai diminuindo. Chega uma hora que você não tem mais oxigênio. O que é que vai acontecer? A tua vela acaba, né? A tua chama acaba. Ou seja, a reação se processou, ela encerrou. Porque todo o oxigênio que você tinha foi consumido. Nessa nossa reação, o oxigênio era, por exemplo, o NaClO2, né? A gente misturou com 11,955, ele foi sendo consumido e transformado em 22,75 gramas de ClO2 e 19,711 gramas. E vejam que as quantidades elas são completamente proporcionais. 30,5 mais 11,95, vamos até fazer esse cálculo para todo mundo. Ó, 30,5 mais 11,955 dá 42,55. 19,711 mais 22,75, 42,45. Tá vendo? Dá exatamente o mesmo valor. 30,5 mais 11,955, 42,45. 19,711 mais 22,75, 42,45. Tá? Então, a conservação da massa foi um princípio mantido. Aqui, a gente não sabe as quantidades. A gente colocou 20 gramas com 40. É como se pegasse, põe uma pá de um negócio, põe uma pá de outro, vamos ver o que é que dá. Tá? Então, vamos ver o que é que acontece. Para a gente saber se essa proporção de número de mols
ela equivale exatamente, né, ela está sendo mantida, obedecida pela nossa massa, nós vamos ter que o quê? Calcular o nosso número de mols dos produtos dos nossos reagentes. Bom, vamos então calcular o número de mols. Vou colocar aqui para baixo, porque depois a gente vai saber. Porque qual que é a primeira pergunta que a gente precisa responder? Qual que é o reagente limitante? No nosso caso da vela lá, quem era o nosso reagente limitante? Quem foi que limitou a reação? A vela dentro de um copo. O oxigênio? Exatamente. O oxigênio acabou a reação, não foi verdade? Então ele limitou a reação. A gente tinha a vela era bem grandona, com muita parafina. Mas a quantidade de oxigênio que tinha não era proporcional à quantidade de vela, era muito menor. Entendeu agora, Luiz? Então a gasolina é um reagente limitante? Depende da proporção que você Ah, coloca. entendi. Se você coloca um pouquinho de muita gasolina com um pouquinho de oxigênio, o que é que vai acontecer? Nem O toda gasolina. oxigênio vai ser o limitante. A gasolina não vai queimar, né? Entendeu? Entendi. Então, para a gente saber a quantidade de oxigênio ou gasolina, a gente precisa saber não em quantidade em massa ou em volume, mas a quantidade em número de mols. Porque a quantidade de número de mols, a gente vai observar pelos coeficientes estequiométricos essa relação. Ok? Ela vai ser mantida sempre. Ora, para fazer o cálculo do número de mols, o que é que eu preciso saber? Olha na questão anterior. Eu vou precisar saber de quê? Das nossas massas molares. Ok? Então, vamos calcular as nossas massas molares. Onde é que a gente encontra as massas molares? Tem gente. Oi? Onde é que a gente encontra as massas molares? Tabela periódica? Exatamente. Então, vamos lá. HClO4. Está aqui. HCl. Eu vou para os átomos que a gente tem, né? A gente tem hidrogênio, cloro, oxigênio e fósforo, né? Hidrogênio, cloro. Tá? Nós também temos oxigênio e fósforo, né? Oxigênio a gente já sabe que é 15,999 gramas por mol. Eliminei aqui também. O fósforo, vamos pegar o fósforo lá na tabela periódica, 30,97. Hidrogênio, 1008. Grama por mol. E o cloro, 25,45, né? 25,45. Também gramas por mol. Então, estão todos bem delimitados aqui. Agora a gente vai calcular as massas molares de cada um desses nossos produtos. Eu já vou colocar aqui embaixo, tá? Para ficar... Desculpa, vou botar embaixo não, vou botar em cima. Para ficar como... um dado que a gente vai usar aqui. Sempre em relação a calcular. Calculadoras, apostos. Vamos lá. HClO4, eu tenho um hidrogênio, um cloro e 4 oxigênios. Vamos lá calcular. Um hidrogênio, 1,008, mais um cloro, 35,45, mais 4 oxigênio, 15,999 vezes 4, 100,454. Então, essa é minha massa molar do HClO4.
Tá? P4O10, nós vamos ter 15, fósforo 30,974 mais vezes 4, né? Mais 10 vezes 15,999. 283,86 massa molar. Ácido fosfórico, né? Depois ele pergunta para a gente calcular. Já vamos calcular aqui. A gente vai precisar agora. Agora no início a gente não vai não, mas depois a gente vai precisar. H3, 3 vezes 1,008. Ai, errei aqui. 3,1008 mais P, fósforo 30,974 mais 4 vezes 15,999. Que vai ser igual a 97, ai, caramba. 994. Vamos calcular logo o Cl2 ao certo, né? Embora não está sendo perguntado aqui diretamente, mas a gente já aproveita para calcular. Vai ser L2, 35,45 vezes 2, mais O7, 15,999 vezes 7, 182,893. Gramas por mol. Beleza? Então, bom, calculamos aqui o número de mols, ou desculpa, a massa molar de todos os nossos componentes da reação. Já calculou aqui. Agora, qual que é a primeira pergunta? Qual é o reagente limitante? Bom, quem vai ser o reagente limitante? Vai ser o reagente que, proporcionalmente ao número de mols previsto na nossa reação, né, estará em menor quantidade. Lembra? Aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 1. Ok? Para a nossa reação ser estequiométrica, eu tenho que ter 12 mols de HClO4 na relação com 1 mol de P4O10. Aí a gente vai utilizar os nossos coeficientes. Desculpa. A gente vai utilizar as nossas massas, calcular o número de mols, a partir daquela equação que a gente já conhece, né? O número de mols vai ser igual a massa sobre a massa molar. Então, a gente vai fazer o quê? Essa massa dividido pela massa molar. Então, a gente vai calcular 20 dividido por 100, 40 dividido por 283. Quanto é que dá esse número de mol, gente? Rapidinho aí, vocês. Peraí. É o número da massa dividido pela massa molar, né? A massa dividido pela massa molar. Massa dividido pela massa molar. Calculadora. Número de mols. A primeira deu 0,199096. Arredondando. Arredonda aí para mim. 0,19? 19? Será? Sei não, professor. 0,199909. Dá 0,19? É só você observar aqui, ó, os arredondamentos de um número para outro. Ó. Esse 9 arredonda esse 0, ok? Então, esse 0 aqui arredonda para quanto? Para 1. Correto? Tem 0,9. Aqui tem o 9, ele arredonda esse 0. Então, aqui vai para 1. Ah, entendi. Esse 9 aqui arredonda com esse 1? Não. Não. Ok?
Agora vamos olhar o outro. Esse 9, arredonda esse 9? Eu acho que não, professor. Você acha que não? Acho que não. Claro que ele arredonda. Só que ele não arredonda esse 9. Ele arredonda o 19. Tá? Então, na verdade, aqui esse 9 arredonda a 0,20. Ok? Não é o caso que eu quero. Com os 19, 9,1 já está muito bem arredondado. Lembrar que isso aqui é o número de mols. Bom, o que foi que eu acabei de fazer? Eu calculei o número de mols a partir da massa de 20 gramas do HClO4. Basicamente, eu calculei esse número de mols. Concordam comigo, gente? Calculei esse número de mols aqui. Certinho? Calculei esse número de mols aqui. Ok? Tenho 0,01 0,1991 mols. Correto, gente? Todo mundo entendeu? Ok? Agora veja, se eu tenho, esquece esse 40 aqui, eu vou apagar ele por enquanto. Esquece esse 40. Esquece esse 40. Se eu não soubesse que tinha 40 gramas, tá? Se eu não soubesse que tinha 40 gramas, se eu tenho aqui 12 mols, tá para 1, qual seria o número de mols do P4O10? Qual seria esse número de mols? Do P4O10. Eu vou chutar aqui, mas no caso você teria que pegar e dividir por 12? Perfeito. Por quê? 12 está para 1, né, Inácio? Aham. 12 está para 1. Olha, se aqui é 12, está 0,1991, o outro vai ser quanto? 0,1991 dividido por 12. Você está correto. Não foi chute, Nossa. não. Tá? Acertei na cagada. Não, foi não. Foi não. Olha isso não. Ó, 0,1991 dividido por 12. Essa noção da quantidade está dada pela nossa reação. Que seria quanto? Opa. Eu acho que vai ficar 0,140914. 91. Isso aqui dividido por 12. Né? 0,165,9. Então, esse valor do número de mols seria quanto? Seria igual a 0,169 mols. Bom, isso é se, né? Se minha quantidade que eu colocasse só era de 20 gramas, correto? Então, vejamos. Eu vou colocar até aqui, tá? A quantidade do P4O10 para 0,0991, né? Ok? Só que tem uma coisa. Eu coloquei uma quantidade conhecida. Eu coloquei 40 gramas. Não foi? Eu coloquei 40 gramas. E nesses 40 gramas, qual seria, qual é o número de mols, então? Se eu tenho 40 gramas, qual é o número de mols nós vamos ter de P4O10? 0,1409145353. Vamos lá. Vai ser igual a número de mols vai ser a massa, 40 gramas, dividido pelo número de mols, ou pela massa molar, que é igual a 288,886. E Luiz já calculou de quanto? 0,140914. 91. Aí Tá? vai. Então, o valor foi esse. Ora, o que foi que aconteceu aqui? Olha as quantidades. Se eu trabalhasse com 20 gramas, o número de mols seria 0,19. Mas só que eu coloquei 40 gramas do outro. Qual foi o número de mols calculado? 0,14.
0,14 é quase 10 vezes mais do que a massa que eu teria se utilizasse os 20 gramas. O que é que está acontecendo na nossa reação? Alguém está em excesso. Qual dos dois reagentes está em excesso? O HClO4 ou o P4O10? Esse de baixo é no caso se o senhor colocasse o P4O10 em 20 gramas também, né? Na verdade, se eu utilizasse, se eu esquecesse, se eu não tivesse aqui 40 gramas, se eu esquecesse, né? Só que a minha reação não foi assim. Eu não parti só de 20 gramas aqui. Eu coloquei 20, mas também coloquei 40 aqui. Eu misturei os dois. E aí, pela proporção do número de mols, eu vou ter que decidir. É como a vela e o oxigênio. Quem é que acaba primeiro? Entende? Quem que acaba primeiro? É o HClO4 ou P4O10? Eu botei 20 de um e 40 de outro. Acaba quem tiver a proporção menor em relação ao número de mols previsto na coeficiente estequiométrica. Ora, se aqui eu tenho 12, está para 1, aqui teria 0,016, claramente 0,14 está em muito excesso em relação ao que a gente precisa. Então, o HClO4, ele é o reagente limitante. Então, aqui é o meu reagente limitante. Ó, se ele é o reagente limitante, ele vai ser o oxigênio da minha vela. É ele que vai limitar a reação. Então, todo o cálculo estequiométrico para calcular a massa de HTPO3 não pode ser feito com quem está em excesso. Ele vai ser feito com quem? Com quem está limitando a minha reação. Então, se o reagente limitante demonstrou que a gente tem 0,1991 e aqui a gente teria a limitação de 0,0156, não dá para eu fazer cálculo com 0,14091, porque senão eu vou estar calculando uma reação em excesso, né? Tá bom? Ok? Então, agora a gente pode utilizar a relação dos coeficientes estequiométricos de 12 está para 4 e fazer o cálculo da mesma forma que a gente fez nas reações anteriores. Se 12 está para 4, 0,1991 está para quanto? Para o número de mols de H3PO4 que eu desejo calcular. Esse número de mols aqui de H3PO4 vai ser igual a quanto? 4 vezes 0,1991 dividido por 12, porque esse aqui vai multiplicar 12 vezes N, fica N12, N vezes 12, igual a 0,1991 vezes 4. Eu teria algo assim, ó. Olha isso aqui. O número de mols de H3PO4 vezes 12 é igual a 0,1991 vezes 4. Tá? Esse 12 aqui vem daqui, esse 4 vem daqui. Então, H3PO4 vai ser igual a quanto? 0. Esse 12 aqui que está multiplicando, ele vai lá para o outro lado, dividindo. Então, vai ser igual. Zero vírgula 1991 vezes 4 dividido por 12. 0,0,66366. Né? Aí a gente arredonda. E 6, arredonda isso aqui para 7 mols. Ora, se eu tenho 0,0637 mols, fica fácil agora calcular a massa do H3PO4. Vai ser igual a
0,33 mol, vezes a massa molar, que é de 97,994 gramas por mol. Final, então, eu calculo a minha massa, H3PO4, vai ser igual a 0,6666, não sei quanto mais lá, vezes a massa molar, 97,99. Massa, então, produzida do ácido fosfórico foi de 6,50 gramas. Bom, respondendo, a primeira dúvida era qual é o reagente limitante? Vamos colocar aqui. O reagente limitante é o HClO4, tá? Qual foi a massa de ácido fosfórico produzido? Seis vírgula 5035 gramas. Todo mundo entendeu? Dúvidas? Então, vamos lá, gente. Lista de exercício, eu vou corrigir prova, ainda não corrigi nenhuma prova, quer dizer, estou corrigindo de uma outra disciplina aqui de ciências materiais. Depois eu vou começar a corrigir as provas de Fundamentos de Química Geral, de hoje para amanhã, e solto a lista de exercícios para vocês trabalharem. Vai ter questões de estequiometria, obviamente, dessas que a gente está trabalhando, tanto de cálculo de massas, balanceamentos, obviamente, e cálculos de reagentes limitantes e outras questões também. Eu vou colocar em relação à lei das conservações das massas, aquela coisa que a gente falou sobre as nossas reações, os tipos de reação que a gente falou aqui no início da nossa disciplina. Ok? Vamos levantar a mão, que é a hora da chamada. Professor, Pois não, Luiz. eu queria ver com o senhor se, antes do senhor fechar, tem como o senhor abrir a minha resposta que eu coloquei no Classroom sobre balanceamento rapidinho, só para o senhor ver, só para me dizer se está certo. E só isso mesmo. Beleza. Luiz Inácio. Deixa aqui. Tem problema se eu corrigir com todo mundo aqui, Luiz? Não. Não? Sem problema. Tá, então vamos pegar aqui. Ó, Luiz, pelo amor de Deus, não faz isso que você fez aqui. Ok? Sabia que tinha coisa errada. Ó, a tua compreensão das quantidades está correta. Tá bom? Você, por exemplo, sabe que são 2 mols de H2 mais 1 mol de O2, dando 2 mols de água. Só que a representação disso não é feita dessa maneira. Tá? A representação disso não é feita dessa forma. A representação disso nós falamos em nossa aula. Tá? A forma de representar isso aqui é muito clara. Aí, ó. Entendeu? Os coeficientes estequiométricos, eles sempre estão na frente. Eles não estão aqui embaixo. A hora que você coloca aqui esse índice, significa que você está criando uma molécula nova aqui. H2, 2. O que é isso? É um polímero. Entende? Tem vários monômeros, né? Não é assim. A forma correta aqui é 2H2, vou até colocar aqui no quadro, 2H2 mais o O2, que não precisa colocar, mais 2H2O. Aí a gente olha, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4 hidrogênio. 2 oxigênio, 2 oxigênio. Ok? Ferro, a mesma coisa. Tua noção está correta.
Você veio aqui, ó. Aqui eu tenho 3 Cl2 e 2 FeCl3. 2 vezes ferro. 2, faltou 2 aqui também, né? 2 Fe. 2 ferro, tá? 2 ferro. 3, 6, dá 6. Mas isso aqui não existe, não, pelo amor de Deus. Não faz isso, não. Eu não sei de onde eu tirei isso, não. Por isso que eu tô na dúvida aqui. Agora, sobre os valores aqui, né? Vamos lá. 2C8H18, tá? 2 vezes 8, 16 CO2, vou botar aqui meu feio assim mesmo, tá? O2, 25. E H2O, 18. Eu não fiz a conta não, mas eu acho que vai dar certo. Carbono, 2 vezes 8, 16. 16 vezes 1, 16, beleza. Carbono já foi. Hidrogênio, 2 vezes 18, 36. 18 vezes 2, 36. Já fechou. Oxigênio, 25 vezes 2, 50. 16 vezes 2 vai dar 32. Mais 18 também vai dar 50. Reação balanceada. Mas não faz isso não, tá? Ok? Beleza, obrigado, professor. Era essa a dúvida? Era. Obrigado. Veja, a noção do balanceamento você está correto, só não representou correto, ok? Então é isso. Deixa eu só fazer aqui o print. Eu já vou colocar lá na nossa turma. A minha mãozinha não tá querendo ficar levantada. Tá ficando sozinho. Levanta novamente aí, Luiz. Vamos ver se... Agora foi. Pronto. Pode baixar a mão. Tá? E logo, hoje ainda, não sei a hora, pode ser de madrugada, tá? Ainda vou trabalhar. Hoje à tarde eu tenho uma reunião muito importante que eu não vou poder faltar. Eu vou até, inclusive, ter que me preparar para ela. Mas vou ver se eu consigo divulgar as notas da segunda prova e logo em seguida a lista de exercícios para vocês responderem. Não precisa ser até quinta-feira, não, pode até ser mais um pouquinho. Porque eu acho que as notas só vai fechar até domingo. Tá bom? Eu não vou corrigir no dia 23. Até mais, gente. Até mais todos vocês. Tchauzinho.